Gente, eu só quero saber o seguinte, se eu consigo ver aqui... Levanta a mão, Levi, para eu ver se aparece para mim. Conseguiu ver? Deixa eu ver. Se mostra participante. Tá. Então, aqui, Camila levantou a mão, né? Tá, então eu vejo aqui pelo lado. Conseguiu ver? Isso. E tem uma forma, Cris, que você clica e vê quem... quando você clica nesse... Levanta aí, Camila e Clarice, só para a Cristina ver. Aí você clica num lugar que aparece a sequência das mãos levantadas. Onde que é, gente? Tá, eu estou vendo aqui. Você viu essa sequência? Está na coluna da direita. Isso. Tá Camila e depois Clarice. Isso, que aí você vê quem se inscreveu primeiro, para poder falar. Tá bom? Tá Boa noite, Fábio, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem, nós vamos começar. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa. A professora Nilma Gomes, hoje ela tem um lançamento do livro, né, no qual ela é autora de um capítulo, e da pré-candidatura da Macaé Evaristo, né, para vereadora por Belo Horizonte. Então, as datas se chocaram, ela não pôde estar presente. Ela mandou um vídeo que eu vou anexar aqui no grupo, porque parece que não tem jeito de passar pelo Teams, né? Ou eu mando aqui pelo Levindo, porque o meu celular está com a imagem muito ruim. Então, é um videozinho curto, mas ela quis mandar uma mensagem para a turma, tá? Então, Cris, desculpa te interromper. A Bianca fez um teste para ver se conseguiria passar o vídeo aqui pelo Teams. Então, me manda para o WhatsApp, eu vou mandar para ela, para ver. Ou então, manda no grupo da disciplina, e aí a gente faz esse teste, não é isso, Bianca? Eu mando para o Zap da turma? Isso. Isso, beleza. Aí a gente passa a palavra para você testa. Se não, a gente assiste no nosso YouTube, não sei. Aí eu vou pedir a Camila para ir colocando no YouTube ao mesmo tempo. Tá bom, Camila? Eu já botei aqui, tá? Infância e cinema. Tá bom. Só um momento. Gente, é muita tecnologia, né? O meu sou do tempo, do quadro com giz de cera, quadro verde. Bem, a nossa sistemática, a gente tem começado com a apresentação, né, da ficha técnica, né, com a turma responsável hoje. Então, a ideia seria a turma apresentar, né, a ficha técnica, depois a gente põe a fala da nossa convidada, da Nilma, né, e depois a gente inicia a conversa, a discussão sobre o filme. Tá bom, gente? Então, as meninas estão a postos. Quem vai apresentar a ficha técnica? Quem ficou? Boa noite, sou eu, Cristiane. Vou apresentar a ficha técnica do filme para vocês. Depois a Priscila Scolari vai continuar e a Vanessa. Vocês estão conseguindo me ver? Ou pelo menos um embaçadinho? Que eu não estou vendo vocês. Então, vamos lá. O filme é a história de Ruby Bridget. Título original, Ruby Bridget. Foi dirigido pela Eujahan Palci. O roteiro de Tommy... Tô nervosa, gente. Tommy M. Johnson. Os produtores a Annie Hopkins. O ano de produção foi 1998. Seu lançamento mundial também foi em 98. O gênero dele é um drama. Foi feito nos Estados Unidos, né, país de origem, em duração de 96 minutos. A produção é da Marian Rees Association e da Walt Disney Television, e o distribuidor foi a ABC, canal de televisão norte-americano. O filme foi bem premiado. Eu vou ter que ler as siglas, porque eu não sei como é que fala em inglês. NAACP Imagem, também ganhou o prêmio Humanitas em 98 e o Christopher Award. Ai, meu Deus, caiu. Nós estamos te ouvindo.
estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Vou continuar aqui. Então, ele ganhou esses 2 prêmios, mais o Christopher Award. O elenco principal. Vamos ver se eu consigo falar os nomes. Quem interpretou a pequena garotinha foi a Chaz Monet. O Dr. Robert Collins foi o Kevin Pollack, que é um ator conhecido. O pai dela, o Adrian Bridges, foi o Michael Beach, também um ator conhecido. A professora Barbara Harry foi interpretada pela Penelope Ann Miller. A Mrs. Woodbury foi a Diana Scarrodi. A mãe dela, da Bridget, a Lily Bridges, foi a Lilay Roshan. O Dr. Broward foi o Peter Francis James. E a Mrs. Spencer foi a Patricia Darbo. Aí agora as meninas vão dar sequência para vocês falando o restante. Boa noite, turma. Eu vou falar agora a sinopse do filme, algumas curiosidades, né? O filme, ele acontece em New Orleans, em 1960. Ele, embora o governo federal garantisse o acesso dos negros às escolas de brancos... Querida, a gente não está te vendo. A sua câmera tá ligada? Ou você está sem câmera? Tá ligada. Tá ligada. Não está me vendo? Agora sim. Tá. Não, mas eu acho que vai dar um erro. Aconteceu isso na aula da manhã também. E agora? Agora você desapareceu outra vez. Tá dando erro. Então, vou dar continuidade. Aí, provavelmente, eu vou aparecer. Então, embora o governo federal, né, ele garantisse o acesso dos negros às escolas de brancos, a realidade local era outra, né? A menina Ruby Bridges, que é a menina de 6 anos, ela supera a maioria dos alunos da primeira série de todo o distrito no exame de conselho escolar e se destaca intelectualmente, né? Com isso, uma associação procura famílias para que ela seja uma das primeiras crianças negras a estudar numa escola tradicional de brancos. Os pais, eles inicialmente ficaram inseguros, né, com medo, porém autorizaram, e a partir de então, os agentes federais acompanhavam a menina, trajeto casa-escola, escola-casa, pois haviam protestos todos os dias na porta da escola, e o preconceito também, além, né, de estar na rua, estava também lá dentro. Algumas falas que me surpreendeu, né, me chocaram, na verdade, foram lá dentro da escola, enquanto ela aguardava com a mãe no primeiro dia, a secretária perguntou: ela vai usar nosso banheiro? Isso não é um direito, né? E na entrada, nos protestos, a mulher cuspiu, falando: eu odeio você, eu vou te sufocar até a morte. E depois falou que envenenar ela, né? E todos gritando: vá para casa, não queremos você aqui. Isso demonstrando preconceito por ser uma garota negra. A demissão do pai também, né? Quando ele chega em casa e fala com a esposa que meu chefe disse que eu não posso ter nenhum negro que tenha uma criança na escola, né? O chefe disse que não poderia ter nenhum funcionário com uma criança na escola. E essas falas me chocaram, né? O preconceito na história. A menina, na escola, pergunta para a professora quando todas as outras crianças vão voltar à escola, né? Então, ela sentia falta de uma escola como era a dela anterior, com outras crianças, porque, inclusive, uma conversa dela com uma amiga, a menina falou, a amiga disse que o pai tinha dito que a escola privada era melhor, e ela argumentou: a minha escola não é privada, a minha escola é particular, só tem eu lá. Então, mostrava que ela sentia falta de outras crianças. Bem, durante o filme,
O capitão faz um papel muito importante, né? O capitão, que também era psiquiatra, ele fez um papel muito importante, preocupado com a menina. Ele procura a família para tentar ajudá-la, e através de desenhos, a menina mostra o que está sentindo. A princípio, não foi possível notar no primeiro desenho que ela fez, a escola, e tem multidão lá fora, né? Ele pergunta para ela como que é o olhar daquelas pessoas para ela, e ela disse que simplesmente não olhava, porque a mãe e o homem, o agente, né, disseram para ela não olhar. Então, o psiquiatra passou a observar ela, né, além do que ele já estava observando, porque ela tinha a força que ela tinha, né, para encarar toda essa dificuldade. Enfim, com toda a história do filme, com todo o decorrer, né, a sorte que a garota teve foi de ter encontrado uma professora que protegia e que gostava realmente dela. Como ela mesma disse, que a professora gostava dela, tanto que o psiquiatra não pediu para ela desenhar a professora, e ela se manifestou pedindo para desenhar a professora, porque era uma pessoa que significava para ela lá dentro da escola, né? A professora, quando tentou integrar ela à volta das outras crianças, tentou integrar ela às brincadeiras, né, das outras crianças, o menino fala com a Ruby que não ia brincar com ela porque a mãe disse que não era para brincar por ela ser negra. Foi aí, a partir de então, que ela entendeu qual que era o motivo das outras pessoas não gostarem dela. E ela pergunta para a professora, é apenas a minha pele? Né? Então, podemos perceber a inocência da criança diante dos fatos. E no desenho dela, já nos desenhos finais, né, porque teve uma série de desenhos, a professora e o psiquiatra eram completos, com nariz, olhos, boca, enquanto as outras pessoas na escola não eram. Então, quanto ela se manifestava através dos desenhos. Então é isso, gente. Obrigada. Mais alguém? Oi, sim. Vanessa. Oi, gente, boa noite. Vou falar um pouco da Ruby. A Ruby Nell Bridges Hall nasceu em 8 de setembro de 1954, no ano que o Senado, o Supremo lá dos Estados Unidos, falou que, né, acabou com a segregação, mas como a Priscila falou, isso não aconteceu de fato, porque por várias questões naquele ano isso não aconteceu. Ela mora hoje em Nova Orleans com o marido e tem 4 filhos. Ela é ativista norte-americana e luta ainda contra a segregação racial. Como a Cris colocou lá no grupo, ela escreveu um livro, né, no qual ela conta como foi estudar naquela época, naquela escola, em toda essa situação, e sobre a relação dela com a professora, como que essa relação ajudou. Ela tem uma fundação, Ruby Bridges, que tem como missão promover valores da tolerância, do respeito e a valorização de todas as diferenças. Foi instalada em 2014 uma estátua da Ruby na escola onde ela estudou, como símbolo, né, da importância do fim da segregação nas escolas dos Estados Unidos. No dia 13 de junho, a Ruby fez uma live com a filósofa Djamila Ribeiro, no Instagram do Bruno Galhaço. O Bruno Galhaço está fazendo, todo sábado ele abre o canal, deixa o canal dele, aí ele fala que é uma ocupação de pessoas negras, para dar voz, né? Que ele fala que essas pessoas já têm voz, mas precisam de divulgação. Então, ele abre esse espaço. E no dia 13 de junho foi ela, com a Djamila. Aí, entre outras coisas que ela falou, né, sobre os manifestos que têm acontecido nos Estados Unidos,
ela reforçou a importância do afeto da professora, né? Como que foi importante o afeto naquele tempo. E que aí ela ainda é viva, professora, e são amigas, são melhores amigas. Ela tem uma relação bem próxima com a professora. Ela também falou uma coisa muito importante, é que foi com a importância de lutar pelos direitos, né? E como que é gratificante ver outras pessoas se beneficiando do direito adquirido, assim, e eu até vi uma reportagem dela, o encontro dela com o Obama, e que o Obama, ela falou que o Obama agradeceu a ela, né? Porque se não fosse ela, ele não teria estudado da forma que ele estudou. Então, assim, foi bem marcante isso para mim. E foi legal ler a história dela. É isso, gente. Obrigada, Vanessa. Nada. Mais alguém ficou pela ficha? Alguém que falou no grupo que queria falar, mas eu não lembro. Eu queria também, gente, destacar o quanto as palavras do pai martelava na cabeça dela, né, para dar força para ela enfrentar a manifestação, né? Que o pai fala na cabeça dela: você é uma menina muito corajosa, lembre-se, Deus ama você, Rubinelli. Então ela ficava martelando isso na cabeça, e era isso que ajudava ela a continuar, né, em frente. E também a relação que ela tinha com a igreja, com a religião. Isso também é importante, né? E o quadro, o significado do quadro de Jesus, o quanto isso significava para ela, porque ela percebeu que alguém tinha retirado daquele local. Então, embora o pai tenha dito, né, que tinha a comparação, a diferenciação de Jesus ser branco, né, e ela negra e tal, acredito que aos olhos da criança ela não via dessa forma, tanto que ela sentiu a falta da ausência do quadro, né? Então é isso. Tá ótimo, gente. Mais alguma observação? Tem tanta coisa para falar. Eu estou lembrando aqui, eu estou lendo minhas anotações. Também outra coisa que eu queria destacar, só sobre os desenhos dela, que antes ela desenhava tudo com lápis de cor rosa, né? Então, depois que ela começou a enxergar ela mesma, a família, tudo, ela passou a desenhar com lápis castanho. Então, também simboliza bastante a representação dela através dos desenhos. Pronto. Obrigada. Ótimo. Obrigada, gente. Obrigada pela introdução, pela boa situada do filme, não só do filme, né, mas do significado e da importância da história, né? A importância do personagem na história americana, na história dos movimentos pelos direitos civis. Levindo, sabe se já dá para botar o vídeo da Nilma? Sim, Cris, a Bianca vai tentar compartilhar por aqui. Se não for possível, a gente vai mandar o link do YouTube aí no chat, tá bom, pessoal? Beleza. Acho que você pode testar agora, Bianca. Beleza, vou testar aqui. Só um momentinho. Ei, Val. Boa noite, tô aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Essa foto aí na sua parede é super cinematográfica, hein, Val? É eu e meu gatão. Você está compartilhando com a gente, Bianca? Tá carregando aqui, tá no processo. A gente pode ter dificuldade no áudio, aí a gente fala no chat se está conseguindo ouvir. Aí a Camila podia dizer... Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Agora começamos a ver. Bom, vou fazer a primeira tentativa aqui. Agora a gente já está vendo a Nilma. Eu sou Nilma Gomes, professora da Faculdade de Educação da UFMG. Dá para ouvir?
Talvez pudesse colocar o tamanho maior e tentar aumentar o volume ao máximo e a gente testa. Não, dá para aumentar. Eu não sei se vai ter um delay. Vamos ouvir de novo? A gente pode dizer no chat, pessoal, se a gente está conseguindo ouvir? Dá play. Ótimo, a imagem está ótima. Queria destacar alguns aspectos do filme que vocês vão assistir hoje sobre a Ruby Bridges. Ruby Bridges, a primeira criança negra a entrar para uma escola, né, na sua infância. Mas... E aí, gente? Tá dando para ouvir. Tá? Ah, perfeito, então. Vou soltar, tá? Coloca de novo, Bianca, do começo. Ok. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Gomes, professora da Faculdade de Educação da UFMG. Queria destacar alguns aspectos do filme que vocês vão assistir hoje sobre a Ruby Bridges. Ruby Bridges, a primeira criança negra a entrar para uma escola, né, na sua infância, uma escola para brancos nos Estados Unidos. Claro que o filme tem aspectos ideológicos, da produção, cinematográfica, estadunidense, mas eu quero destacar alguns aspectos que a gente observe. Primeiro, a gente observa o que é o racismo e a perversidade do racismo. E como o racismo ele pode atacar desde crianças até adultos. Segundo, observar que como a escola, que nós sempre apelamos para ser uma instituição democrática, onde as diferentes presenças se encontram, ela nem sempre foi assim. E que até hoje a escola, dependendo da localização, da classe social que a frequenta, do país onde ela se localiza, ela pode ser ainda segregacionista, né? Mesmo que nós não tenhamos leis raciais institucionalizadas. Outra questão que eu acho que é importante observar é do outro polo, o polo da resistência, da coragem da família, da coragem da criança Ruby. Lembre-se, é uma história verídica, então a coragem daquela criança de ir, de ter enfrentado tudo que ela pode ter enfrentado ali dentro daquela instituição escolar. E mais que o passo que a Ruby deu foi um passo para a história dos Estados Unidos, não só para a história dos negros e negras norte-americanos, que ela abriu o caminho para uma educação numa escola multirracial dos Estados Unidos. Por isso, essa marca foi tão forte que ela se torna uma ativista contra a adulta. E vamos pensar na nossa escola. Como é que a nossa escola, a nossa infância, a educação da infância se relaciona com a questão racial? Será que nós ainda pensamos que as crianças pequenas não discriminam racialmente umas às outras? Hoje nós temos uma série de estudos e pesquisas que, com crianças pequenas, crianças negras e brancas, que vão mostrando como a questão da raça já está colocada para as crianças desde muito cedo. Ela está colocada não para valorizar a raça, mas, pelo contrário, para discriminar a raça. E o primeiro espaço onde as crianças aprendem o preconceito, o racismo, é a família, é a instituição familiar, é a comunidade mais próxima. E numa sociedade letrada como a nossa, um outro espaço, uma outra instituição, escola, ou as instituições educativas, na educação infantil, na creche, na pré-escola, né? Então, que esse filme ele possa servir para a gente pensar se nós, educadores e educadores da infância, nós temos considerado a raça como um elemento pedagógico importante para construir uma educação infantil emancipatória e antirracista. Se nós, educadores e educadores brasileiros e brasileiras, negras e não negras, melhor dizendo, temos contribuído para indagar a própria educação infantil, para indagar a educação das infâncias, sobre qual lugar que a discussão da raça está colocada. E mais, para indagar, nos preparar e nos formar como profissionais da educação que vão atuar com essas crianças, ou que vão orientar outros e outras que trabalharão com essas crianças negras, e que precisam chegar na educação infantil sabendo que é dever do educador e da educadora ser ético e ser profissional que cuida das diferentes infâncias, negras, não negras, indígenas, do campo, urbano, brancas, sei lá, uma série de formas de ser, né? E que as crianças carregam em si. E indagar quais foram as marcas das nossas infâncias. Como que a raça apareceu ou não apareceu na nossa infância, no momento que nós estudávamos na educação da infância. E quais são as perversidades possíveis de um racismo no Brasil
incrustado nas instituições educativas, inclusive na educação da infância. Eu gostaria muito que o filme servisse para que nós não levantássemos apenas críticas sobre o filme em si, mas que a gente possa criticar o filme em si naquilo que é possível ser criticado, para que nós possamos colher daquela ficção cinematográfica elementos para a gente pensar a importância do antirracismo e que nós olhássemos para o Brasil, não somente para os Estados Unidos, apontando o dedo para os Estados Unidos, mas que nós relacionássemos esse filme, a educação da infância, o ativismo de Ruby Bridges depois que ela se torna adulta, e pensar o que é o Brasil, o que é o racismo no Brasil, o que a escola tem feito para construir subjetividades rebeldes em relação ao racismo. E se nós valorizamos as experiências e a coragem de tantos negros e negras que entram para a escola brasileira, pública e privada, lidam com o racismo, e esse racismo nem sequer ele é pensado e discutido como algo que tem que ser superado e que, pedagogicamente, profissionais da educação têm que ser formados e preparados para atuar de forma não racista. Entendendo que o racismo é crime. Então, para a escola brasileira, para a educação infantil brasileira, é importante compreender que o racismo é crime. Então, um educador ou uma educadora que comete racismo, comete um crime. Como é que essas questões ficam para nós? Ou nós saímos com um discurso da integração, que é muito comum, pela narrativa e pelo imaginário do mito da democracia racial e pela ambiguidade do racismo que vive, com o qual nós vivemos, com o qual nós convivemos no nosso país. Nós estamos num momento de pandemia e, dentre os dados possíveis, a população negra tem sido uma das que mais sofre. Nós temos que pensar as crianças negras na pandemia. Uma pesquisa muito interessante tem mostrado como que as crianças pensam e vivem esse momento. E vamos pensar como que as crianças negras vivem esse momento. Então, que o filme possa servir para a gente pensar no Brasil, né? E pensar também nas histórias de resistência e de luta. E entendemos que é também na infância que nós também podemos ser corajosos e enfrentar problemas e circunstâncias que talvez sejam inimagináveis para algumas pessoas. Mas entender essa criança como um sujeito de ação, de conhecimento, que luta também por direitos e que compreende o contexto no qual vive. Acho que isso que Ruby nos mostrou. Ela compreendia no momento da sua infância, com as características e peculiaridades que a infância, no momento da vida dela, lhe possibilitava, mas ela compreendia a existência do racismo, o tratamento diferenciado, preconceituoso, e ela não desistiu. E ela continuou. Então, se Ruby Bridges não desistiu e continuou, quem somos nós, adultos, para desistirmos e não continuarmos a lutar contra o racismo? Sejamos negros, não negros, mas somos educadores e educadoras. E tem o dever ético-político da educação de reconhecer, não somente de reconhecer as diferenças, mas de saber lidar, respeitar e ajudar a produzir subjetividades emancipatórias com aquelas crianças com as quais nós lidamos, principalmente as crianças que já sofrem o maior histórico de exclusão e discriminação, como é o caso das negras. Depois que a Nilma fala, é difícil da gente continuar, né? Eu queria agradecer muito, né? Como eu disse no início da aula, a Nilma não pôde estar presente na aula, porque hoje tem o lançamento da candidatura da Macaé Evaristo e do livro, da pré-candidatura, e do livro sobre a Macaé, no qual a Nilma é uma das coautoras, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a disponibilidade dela. Bem, está dando para ouvir, gente? Agora sim, Cris, falhou a sua voz um pouco. Depois que você falou agradecer muitíssimo, aí falhou.
Aí agora deu para ouvir a pergunta. Não, eu queria agradecer muitíssimo a Nilma. No início da aula, eu já apresentei as desculpas dela. Hoje é lançamento da pré-candidatura da Macaé Evaristo. Então, a Nilma não pôde estar presente, quer dizer, presente nem virtualmente, devido a esse compromisso, mas ela fez questão de deixar essa fala para tu, né? Então, eu acho que é muito legal começar pela fala da Nilma, né, na questão da contundência da questão do racismo, e como é que isso diz respeito não apenas da realidade norte-americana, muito menos da realidade norte-americana do início da década de 60, fala da realidade contemporânea, também realidade brasileira, né? Então, eu vou só colocar algumas questões, né, da escolha desse filme e da escolha da temática, né? Quando a gente montou a disciplina, a gente tinha que escolher 6 filmes e 6 temáticas, né? Alguns filmes a gente escolheu pela linguagem cinematográfica, pela importância da linguagem, da inovação do cinema, de trazer o olhar da criança, né? Uma parte grande dos filmes a gente escolheu em função disso, né? Outros a gente escolheu da seguinte forma: bem, nós temos que ter, entre os 6 filmes, um que fale sobre a questão racial, né? E aí, nós nos deparamos com a questão, que filme trazer, né? Então, eu consultei Nilma, consultei outros professores, pesquisadores negros, né, sobre que filme trazer sobre essa questão, né? E também recorrendo às nossas conversas com Levindo, com Clarice, o que a gente se depara muito na produção cinematográfica ao trazer a questão da criança negra, né? Grande parte dos filmes, a criança negra é remetida ao universo da África, né? O que é da maior importância por trazer essa realidade para o cinema, né? Mas, muitas vezes, ela é apresentada nesses filmes num sentido muito vitimizador, né? Ou daquela criança sempre de uma África pobre, etc, etc, etc. Né? Noutras vezes, ela também se faz muito presente no cinema brasileiro, mas também muito associada à questão da criminalidade, né? Ou no contexto de favela, sempre mais muito associada a essa questão ou da vitimização ou do crime, né? Não que a questão da vitimização não esteja presente nesse filme, né? Mas a escolha da Ruby Bridges, do filme, é porque ele vem falar, né, de um personagem que é um ícone dos movimentos sociais, dos movimentos pelos direitos civis norte-americanos, né? Então, e é muito interessante pensar que um desses ícones é em função de uma experiência vivida na infância, né? Então, a Nilma já falou um pouco disso, mas eu queria trazer. Então, a nossa escolha teve a ver que a gente não queria abordar tanta questão na dimensão étnica, a gente queria abordar a questão do racismo, especialmente o racismo na escola. E aí a gente se depara com uma ausência de uma produção cinematográfica que vem falar, a gente, aliás, tem poucos filmes sobre a escola, né? Mas a gente tem, eu até gostaria de saber se alguém conhece algum outro que vai falar sobre a experiência do racismo dentro da escola, né? Então, aí a gente se depara com, ainda hoje, a invisibilidade da criança negra na produção cinematográfica, né? E aí, quando eu falo da criança negra, que se aproxima da nossa experiência social contemporânea, tá? Então, se a gente tem uma invisibilidade da criança negra, a gente tem uma invisibilidade maior ainda da discussão racial e da discussão racial na escola. Então, por isso, a escolha desse filme e a escolha desse personagem, né? Bem, como eu disse, a Ruby Bridges é um ícone, né? Ela é estudada nos currículos das escolas americanas. Eu coloquei no site, né, o livro escrito por ela, Through My Eyes, ou Através dos Meus Olhos, que vocês podem acessar no YouTube, tá? Que tem uma série de fotos da época a respeito. Tem um livro infantil também, tá? A história de Ruby Bridges, não estão traduzidos ambos, tá? Então, você tem uma produção, né, norte-americana, voltado para criança e para adulto, né? Tem um documentário que eu postei também, um documentário de 10 minutos, feito agora em 2020, que recupera também a história de Ruby Bridges. Então, nesse sentido, a cultura americana, ela não é um personagem desconhecido,
né? Embora, no Brasil, quando a gente vai ver a questão dos movimentos pelos direitos civis, o acesso à escola, a gente tem a experiência, né, de adolescentes que foram para a escola nos Estados Unidos, né, também rompendo com a segregação no Sul, né, nas escolas do Sul, que ainda continuavam segregacionistas. Mas a gente tem menos essa presença da questão da criança, né? E quando a gente recorre, se vocês forem no Google, a primeira imagem que aparece, e que eu vi um tempo atrás, que impressionou muitíssimo, é ela sendo escoltada por 2 policiais, né, da Polícia Federal norte-americana, né, que acompanham a entrada dela na escola, né? Então, as meninas já ressaltaram e já contaram muito bem o que foi essa vivência da Ruby Bridges. Eu queria trazer alguns aspectos da questão legal e da questão familiar, né? Então, como acho que foi a Vanessa falou, no ano que ela nasce, 56, desculpa, é quando uma lei federal acaba com a segregação nas escolas públicas norte-americanas, tá? Essa é uma lei federal. Mas nos Estados Unidos, você tem as leis estaduais que têm uma lógica própria. E aí os estados do sul dos Estados Unidos, caracteristicamente segregacionistas, eles não implementam, né, o fim da segregação, continuam com as escolas segregadas, né? E então é feito um programa para tentar essa integração. E como é que é feito isso? É aplicada uma prova, né, nas crianças negras, e as crianças negras selecionadas poderiam frequentar escolas brancas, exclusivamente brancas. Então, já começa aí, né, uma entrada que vai se dar não por um direito, né, mas por uma conquista no ideário, com todas as aspas do mundo, meritocrático, né? Então, na cidade de Nova Orleans, né, a Ruby Bridges é uma das 5 crianças selecionadas, não mais do que 5, tá? É importante dizer também que ela vem de uma família muito pobre, né? Ela é do estado do Mississippi, os avós dela eram agricultores, que num contexto dos Estados Unidos era uma situação quase de reprodução do escravismo, né? Então, ela era de uma situação extremamente pauperizada. Então, a mãe decide, as outras crianças selecionadas, os pais acabam desistindo, e a mãe e o pai insistem, né, em que ela vá para a escola, né? Então, aí o filme retrata todo esse processo de inserção, né, que acontece em 1960, né, e que depois, em 61, já tem um outro contexto, né, apesar de que ela acaba saindo da escola, tá? Embora essa tenha sido, e todas as entrevistas ela ressalta isso, a importância dessa vivência. Eu acho que cabe trazer também a observação da Nilma, que quando a gente fala em segregação, a gente fala, nossa, que horror que essa criança viveu, os pais cuspindo, etc., e parece uma realidade muito distante. E aí eu acho importante a gente abrir a nossa conversa, porque não naquele tom, mas as experiências segregacionistas, elas não aconteceram apenas nos Estados Unidos, e não acontecem apenas nos Estados Unidos, e nem foi um fenômeno remetido ao passado, né? Elas trazem também experiências extremamente traumáticas no presente. Fechando, eu queria ressaltar, né, a questão da gente trazer esse filme também para trazer a criança enquanto ator social, né? Então, nesse filme, isso retrata uma questão que a gente discute muito nos estudos da infância, que a criança não é um ser à margem da vida social. Ela vive, compreende e age no universo social, tá? Então, a Ruby Bridges, né, a ação social dela é da maior importância, né, a Nilma ressaltou isso também, né, porque ela foi um ator social fundamental na luta contra o racismo, né, e ela foi um ator social fundamental na questão da integração, né, sendo criança e compreendendo o mundo a partir de uma perspectiva infantil, isso é expresso, as meninas trazem muito bem nos desenhos, né, na linguagem, ela é uma criança de 6 anos.
Mas ela é uma criança de 6 anos que vive uma experiência limite do racismo e significa essa experiência através de suas linguagens, né? Não apenas significa, mas age, né? A Nilma traz isso também, ela persiste, né? Ela continua nessa escola e ela persiste nessa escola. Claro que para isso foi fundamental o apoio da professora. Essa professora, eu li um pouco a história dela, ela veio do norte, né? Então a experiência de escolas integradas não era uma novidade para ela. Então ela é a única professora que aceita isso porque ela já vinha de uma formação nos cursos de formação de professores de uma educação não racista, né? Então ela entra aí nesse papel. A mesma questão o psicólogo também, que vem de uma questão da militância. A Nilma ressaltou aí a questão da família, eu quero também trazer a questão da comunidade. Como é que as comunidades afro-americanas, elas são fundamentais para construir essa rede de suporte, né, diante dos processos de segregação, racismo, etc. Né? Então, todo esse conjunto permite, né, que a Ruby exerça, né, a sua ação como ator social. Né? Ela não se dá num vazio. Mas também isso significa compreender que a criança é capaz de agir sobre o mundo, né, diante de condições dadas e diante de um suporte de relações com adultos que permitem que essa ação social se desenvolva. Né? Então, a Ruby Bridges, ela é vítima, mas ela é também um ator social que age sobre a realidade. Né? Eu queria ressaltar muito esse aspecto. Eu queria agora abrir a conversa, né, e ouvir vocês, ouvir Clarice, ouvir Levindo, os nossos convidados e a turma toda. Quem gostaria de começar? Levindo, Clarice, Ana Clara, quer colocar também? Eu queria colocar muito rapidamente alguns elementos também, Cris. Primeiro dizer que é bem difícil falar depois da Nilma e também depois de você. Acho que é impressionante a capacidade da Nilma de trazer elementos centrais do filme que nos interrogam, nos provocam. Eu acho que a presença dela, então, embora seja através do vídeo gravado, marca a conversa que a gente pode fazer aqui, né? Mas eu queria trazer alguns elementos rápidos que eu acho que o filme me incitou e que eu acho que é importante para a gente transpor para o debate para um desafio que a Nilma nos provocou. Eu vendo aqui as anotações que eu fiz, só um minutinho, que a Nilma também nos provocou a pensar, pensar a realidade brasileira a partir do filme, né? E aí eu queria já o debate, eu acho que é importantíssimo se a gente tiver aqui no grupo pessoas representantes do movimento negro ou estudantes que se identificam com essa luta, também tem um protagonismo maior nesse debate, considerando que os sujeitos que vivem essa experiência social concreta na sua vida precisam puxar esse protagonismo. Essa é a defesa que a gente tem feito, né? Que a gente precisa ter. Mas é só o comentário que eu queria fazer, para a gente pensar a reflexão sobre a questão do racismo e do racismo estrutural que condiciona, né, e que marca a experiência social das crianças. Aí eu fui também pensando um pouco alguns elementos que seriam importantes trazer. O racismo estrutural ele impacta diretamente as oportunidades que as crianças vão ter, quer dizer, todos os indicadores relativos ao trabalho infantil, ao acesso à escola, à mortalidade infantil, à fila de às vezes impactam de maneira mais severa as crianças. Se a gente for pensar numa situação brutal, que é a situação da morte das crianças, ou do assassinato das crianças, é muito... A gente começa a lembrar dos nomes Jennifer, Agatha, Miguel, né, as crianças negras recentemente mortas no Brasil por essa situação estrutural. Então, acho que é importante trazer uma dimensão de que se a experiência americana e a Ruby Bridges traz esse exemplo, como que a infância, como que uma criança protagonizar um papel importante de transformação na história, naquele contexto, né? As crianças que têm sido vitimizadas por essa experiência estão aí nos ajudando a fazer um alerta, uma dimensão de
barbárie a qual elas estão submetidas, que nos ajuda a confirmar a ideia que o movimento negro também tem trazido, que a gente não precisa lutar por uma educação pela diversidade apenas, que a gente tem que lutar por uma educação antirracista, né? Que não basta a gente não ser racista, mas que a gente precisa ter posicionamentos antirracistas. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar nisso, né? Esse é um caminho, quando a gente pensa numa realidade como brasileira, em que a ideia de uma democracia racial é um mito, e que a ideia da diversidade ou a diversidade no Brasil torna-se também desigualdade, né? O exemplo brasileiro é muito marcante para a gente pensar isso. Outro elemento que eu acho importante do ponto de vista da pedagogia é que a gente tem experiências interessantes que vêm nos ajudando a discutir o rompimento com essas pedagogias mais transmissivas e que, ao mesmo tempo, nos ajudam a acolher a diversidade e esses saberes tradicionais, né, de povos tradicionais brasileiros, ou mesmo que um autor que eu tenho gostado de ler recentemente, o Luiz Rufino, vem chamando de pedagogias das encruzilhadas, a partir da leitura de matrizes, de religiões de matriz africana. Ele vem discutindo como é que os saberes, a relação, a dimensão da coletividade, a dimensão do corpo, tem uma centralidade na experiência das famílias, das crianças negras, e isso pode marcar, deveria marcar os processos educativos que a gente pensa para essas crianças. Eu lembro que nas primeiras cenas do filme mostra exatamente as famílias naquele bairro e a questão da música e do corpo muito fortes, ainda que de uma dimensão estereotipada. Eu fiquei pensando, será que fosse no Brasil essa cena seria sobre as famílias no samba, né? Fiquei pensando assim. Aí talvez a Clarice possa falar um pouco mais sobre se ela concorda com essa ideia de um estereótipo ali naquelas cenas iniciais, mas fiquei pensando nisso, e a gente pensar que a pedagogia precisa se reinventar, se interrogar para refletir isso, né? E dizer que a gente vive em Belo Horizonte algumas experiências muito interessantes nesse sentido. Eu queria destacar um movimento social coletivo ali na Regional Leste, que é o Quilombo Manzo, que vem fazendo nos últimos anos uma experiência de ocupação da rua pelas crianças, uma discussão, por exemplo, eles têm feito um evento de brincadeira para as crianças na rua, que eles têm chamado de Deixa o Herê Brincar, né? Um evento que é exatamente pensar a ocupação do espaço público pelas crianças negras a partir dessa matriz e as crianças se apropriarem desse espaço, um pouco na perspectiva que a Cris estava trazendo, né? De uma agência social das crianças, e aí, nesse caso, no espaço público, a partir da sua identidade, da dimensão coletiva também da sua experiência familiar. E um último elemento que eu acho que é interessante a gente trazer, que é o próprio discurso dos direitos das crianças e os estudos críticos sobre os direitos das crianças também vem nos ajudando a pensar como é que a desigualdade e o racismo estrutural marca a experiência das crianças. Eu separei uma fala que eu não sei se eu já trouxe aqui para vocês, que eu acho muito potente para pensar isso, que é da Fulvia Rosenberg, que ela fala assim: a insuficiência, a discriminação e a precariedade marcam a realidade das crianças negras ou da infância negra no Brasil, e que a gente tem uma distância muito grande entre o Brasil legal, o normativo, e o Brasil real vivido pelas crianças. Então, ela traz uma ideia que eu gosto muito, que é que a gente tem que tanto pensar no foco e nas metas de fortalecimento das identidades das crianças negras, do ponto de vista simbólico, e é um pouco essa discussão da pedagogia que eu estava fazendo, mas também metas do que a gente pode chamar de uma justiça distributiva, num plano mensurável, né? Eu acho que isso é marcante quando a gente vai pegar todos os indicadores que marcam a experiência social das crianças. Então, acho que esse filme, para além da obra de arte que se representa esse filme, dessa produção artística, né? E aí a Nilma também começa isso, vamos ver o filme para além da produção da obra em si, mas o que ele nos incita, eu acho que ele é determinante para a gente pensar as condições das infâncias brasileiras, do nosso compromisso da educação no enfrentamento desse racismo estrutural. Quero muito ouvir vocês e queria perguntar mesmo para a turma se tem alguém aqui que tem esse trabalho de militância no movimento negro que gostaria também de trazer um pouco essa experiência. Obrigada, Levindo. Clarice, você quer comentar alguma coisa? Cris, acho que eu vou fazer um comentário rápido agora, antes de passar a palavra. Ótimo. Queria só chamar a atenção para 2 pontos, assim, 2 momentos do filme que eu acho que eles me dizem muito, assim, sobre a questão do racismo.
Um momento é aquele momento em que a Ruby está entrando na escola, né, e que ela precisa de fechar os olhos. Ela não pode ver aquela cena, né, porque é uma situação muito traumática, né, e então ela precisa de todo dia, quando vai entrar na escola, permanecer de olhos fechados ali. Num outro momento, né, quando ela está com aquele psicólogo, né, fazendo aquela sessão de terapia e tal, ela está de olhos bem abertos e ela cria imagens, ela desenha, né, ela se expressa. E eu queria um pouco trazer também a importância da gente pensar os olhares negros, né? Assim, e como que isso altera a maneira da gente pensar a educação e viver a educação, né? Pensar que numa sala de aula, por exemplo, os negros estão olhando também, né? Eles também têm um olhar, né? E esse olhar é constitutivo do que vai estar sendo realizado ali, né? Muitas vezes, assim, né, se a gente pega assim na história do cinema, que é mais, né, um campo em que eu me situo, os negros eles foram impedidos, né, de se representar, de serem representados e de se representar, né, e de olhar, de serem realizadores, por exemplo, né? Então, tem um fenômeno que é muito sintomático, assim, né, dessa situação, que é o que a gente chama de blackface, que eram os atores brancos, né, que representavam papéis de negros e que, para isso, eles pintavam os rostos de preto, né? Então, ao invés de um ator negro poder encenar aquele papel, era um ator branco, né? Isso até a década de 60, exatamente nesse momento em que a gente está vendo a história da Ruby Bridges aí, né, na década de 60. Então, é exatamente nesse momento que essa prática, né, do blackface é questionada no cinema. Isso já vinha do teatro, né, isso era uma prática anterior ao cinema, mas então, assim, eu queria chamar a atenção para a necessidade dos corpos negros eles estarem em cena, né, eles serem representados, eles poderem representar aos outros, né, realizando suas próprias imagens. Então, eu acho que isso é fundamental, e poder também lançar um olhar, né, próprio, né, sobre os filmes, sobre as imagens do mundo, né, sobre as situações da escola, sobre os filmes que a escola exibe, né? Então, eu acho que isso é muito importante na educação nos dias de hoje, né? A gente pensar essa possibilidade do olhar, né? Essa urgência do olhar, porque a gente aprende muito com esse olhar, né? Com esse olhar da diferença dentro do ambiente da escola, né? E na sociedade. A escola como uma proposta de sociedade, né? Como uma proposta de sociedade que pode vir a dar conta, né, da questão da diferença. Então, eu queria chamar muita atenção para isso, né? Porque no filme a Ruby ela é levada a tampar os olhos, porque ela não pode ver aquela cena, né? Ela não pode ver aquela cena de racismo, né, explícito e escancarado, assim, e violenta demais, né? E abusiva, enfim, quando ela pode lançar o olhar, né, quando ela pode desenhar, é exatamente o momento em que ela elabora, né? Então, é exatamente o momento em que ela desenha enfim, né, as questões que estão atravessando ela, elas se manifestam no desenho e ela elabora essa situação
ali. Então, eu queria chamar a atenção para essa importância da imagem, né, para a importância da imagem como um dos possíveis lugares, né, em que a gente pode trabalhar a questão racial e trabalhar, de algum modo, uma possibilidade, né, de diálogo entre a diferença, né, entre diferentes na escola. E é lógico que isso tem uma série de, né, coisas que a gente pode discutir depois, né, de pensar os regimes de visibilidade, talvez, assim, né, os regimes de visibilidade dentro da escola, dentro da sala de aula, levando em consideração a importância e a centralidade da questão racial. Acho que isso é urgente na nossa sociedade, né? Eu acho que não dá para a gente achar que isso é algo que a gente possa viver sem enfrentar, né? Eu acho que é uma questão para todos, assim, para todos. É uma questão da nossa sociedade, né? E todos nós, a gente tem que se engajar nessa luta, né? Porque a escola e a sociedade só vai mudar se a gente tiver olhos bem abertos, né? E permitir que as coisas sejam vistas, sejam faladas, sejam elaboradas. Então, um pouco isso, assim, que o filme me fez pensar. Obrigada, Clarice. Eu vou passar aqui para a Ana Clara, né, que está com a mãozinha levantada um tempão, Ana Clara. Obrigada. Eu só queria rapidinho, que a Clarice falou da invisibilidade. Depois vocês olham na internet o padrão Shirley da Kodak. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas na fotografia, quando você ia imprimir uma foto, as técnicas da impressão, elas eram utilizadas tendo como referência um padrão caucasiano, um padrão branco. Então, quando ia tirar a foto de alguém negro, a foto saía saturada. Depois vocês podem ver várias imagens na internet sobre isso, né? Então, isso fazia com que, tecnicamente, né, o negro não fosse representado. A imagem dele, né, qualquer pessoa que fosse imprimir, sendo negra, que fosse imprimir sua foto, a sua imagem não ia ter clareza, né? E isso foi mudado porque as empresas de produção de móveis de madeira e de chocolate queixaram a Kodak que o marrom não aparecia, né, bem definido na propaganda desses móveis, né? E aí que foi se alertar para a questão, e era chamado padrão Shirley, né? Shirley era esse personagem que era uma modelo que serviu de referência para a construção dos padrões técnicos de fotografia. Olha como é que a questão passa até pela técnica de impressão da imagem, né? E como é que essa invisibilidade ela passa pela invisibilidade da imagem mesmo, né? Depois vocês olham na internet, que isso é muito interessante. Ana Clara, conta aí pra gente. Ei, boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite. Ai. Consegue me ouvir? Consigo, sim. Consegue? Eu queria fazer algumas pontuações que eu elaborei durante as salas anteriores. Não são pontuações que eu fiz enquanto eu assisti o filme. A primeira é uma crítica ao filme que eu acho que se relaciona um pouco com a fala da Nilma, de quando ela fala da criança enquanto sujeito de ação. Eu senti a partir do personagem do psicólogo, do psiquiatra, que ele reforça muito o estereótipo da mulher negra enquanto uma mulher resistente, uma mulher forte. E esse estereótipo, para a mulher negra, não é um estereótipo favorável. A gente pode ver várias estatísticas de, por exemplo, violência obstetrícia, assim, obstétrica, eu acho, né? Porque médicos brancos acham que as mulheres negras não precisam de anestesia, por exemplo, num procedimento cirúrgico.
Eu acho que ele reforça muito isso porque ele sempre reforça que a Ruby tem essa coragem, essa resistência, mas ele, por exemplo, ele não se atém ao diagnóstico de depressão, de trauma que ela foi exposta, assim. E eu acho que isso se relaciona muito, assim, enquanto você estava falando, né, sobre você, Cristina, sobre a isso de escolher um filme para a questão racial, por exemplo. Eu não acho que só a partir desse filme a gente pode pensar em questão racial, porque relacionando com o filme da semana passada, da semana retrasada, o Cria Cuervos, ela é uma criança branca e ela é representada como se fosse deprimida, como se tivesse a doença da mãe. E o Mauro, do primeiro filme, ele é representado como uma criança abandonada, também uma criança branca, recebeu auxílio de vários adultos, e aí de como essa Ruby, essa criança negra, ela é representada, a sua sobrevivência é representada, como que eu acho que a negligência da saúde mental dessa criança, sabe, a partir desse psicólogo, desse psiquiatra, porque para mim, a impressão que eu tive quando eu vi o filme é que esse psiquiatra, um homem branco, ele queria estudar essa menina, porque é uma menina negra e ela tem alguma coisa especial. Isso me lembrou muito o filme Corra, do Jordan Peele, assim. Eu acho que é do Jordan Peele. E isso me lembrou muito do filme Corra, assim, de... Ai, meu Deus, é uma raça diferente. Então, acho que isso tipo, colabora para uma segregação, de certa forma, sabe? Eu acho que, não sei intencionalmente se é positivo ou não, mas eu acho que o resultado disso é muito negativo. Porque você reforça o estereótipo muito negativo e desfavorável para essa população, assim. E, enfim, acho que é isso que eu tinha para falar sobre o que o Levindo falou da estrutura, né, do racismo estrutural. Eu acho que essa estrutura, ela ainda impede o acesso das crianças na escola por assassinato, igual você falou, das crianças que morreram, né, principalmente no Rio de Janeiro, a partir do sequestro de crianças que são sequestradas pela polícia militar, principalmente no Rio de Janeiro, e ninguém sabe onde estão, e também pela evasão escolar, né, dessas crianças negras que muitas vezes, por causa de situações muito precárias, precisam largar a escola para poder entrar no mercado de trabalho. E eu gostei muito da consideração, da observação que a Clarice fez sobre fenômeno sintomático dos blackface, porque esses atores brancos que pintavam a cara de preto no cinema, eles sempre representavam a figura do negro de uma forma selvagem, de uma forma não civilizada, de uma forma tipo em filme de terror, assim. Nunca foi uma imagem boa, assim. E quando os negros começaram a se integrar no cinema, também essa representatividade, assim, era agressiva. O preto é sempre o traficante, o preto é sempre o bandido, o cara muito, tipo, mal do filme. E eu acho que, tipo assim, é muito importante essa representatividade, mas eu também acho importante pensar como essa representatividade é feita. Não só no cinema, mas no geral, assim, na sociedade. É isso. Obrigada. Obrigadíssima, Ana Clara. Adorei a discussão da questão de ser uma mulher forte, dessa exigência, dessa representação. Né? Queria ouvir mais, e Levindo fez um convite aí, especialmente aos nossos alunos e alunas negras falarem um pouco da sua experiência e de como é que viram o filme. Eu vi ali a Ana... porque não levantou a mão. Ana Carolina Correia, Pires, que estava como convidada, tinha colocado a mão. Ana Márcia. Conta aí para a gente, Ana Márcia. Ana Márcia, seu microfone está desligado. Falha nossa. Todo mundo me ouvindo? Sim, Ana.
Boa Só noite, que gente. você está de lado, Ana. É a sua proposta, performance? Ou É porque é a câmera do celular, assim, aí ele não cai. Melhorou assim? Se ele Sim. não... Sim, tá Ana, tá ótimo. boa? Tudo bom, gente? Então, eu acho que para as pessoas que assistiram que são negras, é um soco no estômago mais forte, porque se reconhecem em alguns momentos do filme, né? Eu tenho uma memória muito preservada e clara dos 3 momentos que eu sofri racismo quando criança, na educação infantil, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. E aí você não esquece a cara da pessoa, que nem sempre você consegue ignorar esse olhar, assim, igual a Ruby tentava fazer, né? De seguir firme na fé e perdoar, assim, né? Os acontecimentos. Até hoje eu tenho uma marca forte, se vejo na rua eu sei quem é, e penso no papel da importância, assim, do educador, se tivesse agido ou tivesse tido a sensibilidade de perceber, assim, esses acontecimentos. E outra coisa também que eu me reconheci bastante foi na representação imagética. Minha mãe até achou, um pouco, uns dias atrás, uns trabalhinhos meus da educação infantil. Então, eu tinha quase a idade dela, uns 4, 5 anos, e os desenhos que eu realizava de cera rosa, cor de pele, né? Os cabelos loiros, tanto me retratando, e a minha mãe, que é de pele retinta. Então, pensar assim, na importância da nossa atuação como educador, para saber abordar e trabalhar esse tema de tão importância que marca para sempre a vida da pessoa. Eu tenho certeza que eu posso chegar aos 90, 80, 100 anos, que eu não vou esquecer desses momentos. Então, acho que é isso. Obrigada, Ana Márcia. Eu queria, Ana Clara, depois, se você pudesse pôr no chat a referência que você fez ao filme Corra, que é um filme muito legal para a gente estar trocando referências cinematográficas. A Valdenice, não, Lorena primeiro. Lorena? Lorena, você pode... Foi? Vocês estão me ouvindo? Tá, estamos ouvindo e estamos vendo. Esse filme, né? Eu achei que eu tinha um pouco da experiência da Ana, né? Que ela falou antes, que é Ana Márcia, né? De questão de reviver tudo isso que eu vivi na escola, né? Eu não tenho tantas situações marcantes, porque a minha escola já tinha mais gente negras, né? Porque elas eram da mesma comunidade que eu, então a gente já tinha muito mais contato, e foi um contato que a gente teve desde o ensino fundamental inteiro. Então, mas assim, no meu ensino médio eu tenho mais memórias da questão de quando passei por situações racistas, né? E aí esse filme ele trouxe um pouquinho mais dessa questão mais depois, né, posterior, quando eu já era uma adolescente e eu tive que passar por tudo isso, né? Analisando o filme, eu também tive na fala da Ana Clara essa questão do psicólogo, né, do psiquiatra. Eu também me senti um pouco incomodada ali quando ele apareceu no começo, e ele foi ali na questão de ajudar, né? Ele teve essa proposta de ajudar, e aí eu senti um incômodo também nessa questão de quando ele foi, né? E ele pediu de um jeito, né, de dar esse apoio para ela. Eu super entendi na questão, né, de que a criança ali estava passando por uma situação, ela precisaria de um acompanhamento, mas não sei porquê, mas ele me incomodou. Assim, ainda estou tentando desenvolver isso. Mas, no modo geral, esse filme, eu acho que essa questão me fez refletir bastante. A questão da comunidade, porque foi uma das primeiras coisas que eu notei, né? Também que eu gostei desse início.
de como que eles estão ali, todo mundo está jogando, e tem essa questão de ter uma festa, parece uma festa, né? E tem a questão ali do blues, que eu achei, da música, né, marcante. E assim, do mesma questão do professor também fez essa reflexão do que seria que tocaria hoje, né, se fosse retratado assim no ambiente. E acho que essa questão foi mais isso, né? Eu também acabei pensando um pouco da questão de representatividade nesse filme, da questão, né, dos papéis que a gente ocupa na sociedade, principalmente depois que eu pesquisei sobre a diretora. E eu não tinha pesquisado antes do filme, eu sempre pesquiso depois. E aí eu realmente fiquei surpresa, porque eu não conhecia. E aí eu vi que era uma mulher preta e ela super premiada. E aí eu fiquei nessa questão, né? Eu fiquei mais pensando nessa posição de ela estava ali de diretora, e ela também como produtora de cinema, de diversos prêmios que ela recebeu. E aí eu fiquei realmente pensando nisso, na questão de representatividade, principalmente porque essa quarentena eu tive uma questão da minha formação, né? E aí eu voltei mais nessa questão da representatividade, mas no contexto mais literário, né? Na literatura, que é o que eu tenho mais contato, que eu mais me encontro aqui. E aí nessa questão de ler livros, eu acabei pensando mesmo, né? No momento que nesse espaço que ocupa, né, de personagens e até de não personagens, de questão de nossos corpos reais terem essa representação no mundo, né? Tanto real ou não, o fantástico, o literário. Eu acho que foi mais um pouco disso. Qualquer coisa eu complemento depois. Obrigadíssimo, Lorena. Depois, se você quiser socializar os livros também que você está lendo no nosso, tá? Essa questão da representatividade, eu acho que ela tem que estar posta nas mais diferentes linguagens, né? E nem sempre a gente tem acesso. Acho que é legal trazer isso também. Obrigada. Valdenice. Boa noite. Está me ouvindo, todo mundo? Estamos ouvindo. Ah, que bom. Então, gente, eu fiquei muito feliz, eu não conhecia o filme, assim, no primeiro momento, eu fiquei impactada, né, de uma violência extrema para uma criança de 6 anos, né, pensei na coragem dela, mas também pensei nas dores, porque às vezes eu fico pensando, né, a gente não é só isso ou aquilo, a gente não é só coragem e não é só dor, a gente é essa mistura também, né, isso está muito presente na vida da criança também. E, assim, eu me senti contemplada em muitas falas aqui e também me senti convidada a olhar para esse filme, contemplando também outros aspectos. Mas também eu fazendo a leitura dele e procurando um pouco sobre a protagonista desse filme, né? Ela deu uma entrevista em 2017 e em uma das falas que ela traz, né, já agora enquanto adulta, ela diz assim: eu sabia que se passasse por aquela multidão que estava lá fora todos os dias, eu iria ter um ótimo dia dentro daquela sala de aula, e tudo por causa dela. Isso chamou muito a minha atenção, né, da importância desse espaço escolar, porque ela também escolheu aquela escola. Se muitos daquela escola não conseguiu escolher ela, mas ela escolheu também aquele lugar para ficar e para viver com aquela professora que acolheu ela. Eu trabalho num quilombo, aliás, numa escola que está num espaço de interseção entre 2 quilombos, que é o Guruji e o Ipiranga. Historicamente, eles, em momentos distintos de construção mesmo, de habitação desses quilombos, mas a escola atende essas 2 demandas, esses 2 territórios. E tem um trabalho muito interessante na escola, que é o trabalho com o professor Manuel. Ele não é da área de música, ele não entende, não transita nessa área, mas ele coordena um trabalho com as crianças, que é o Coco de Roda, né, que
um grupo que tem uma expressão muito forte no Quilombo, os adultos, e na escola a gente tem esse trabalho com as crianças. Quem coordena esse trabalho é o professor Manuel. E eu vejo a beleza e a alegria, a celebração dessas crianças, da apropriação. Nós temos também um filme, eu vou disponibilizar lá no grupo, que nós conseguimos produzir esse curta com Ana Bárbara e Felipe, acho que alguns aqui já conhecem, né? E em 2017 nós conseguimos elaborar essa produção. E assim, eu celebro muito isso porque é um espaço de muita superação também para as crianças, né? Para se ver nesse espaço, potencializar essa descoberta deles cada dia e estar ali vivendo junto conosco essa celebração de pertencimento, do que é, dessa cultura tão forte que está nesse território. E, enfim, gente, olha, esse filme me fez pensar em tantos aspectos, né? Na ausência também de diálogo com essa criança, eu fico pensando que ela, quando se dirigiu àquela escola, ela não tinha, eu sei que os adultos também não tinham dimensão de tamanha violência que teriam que enfrentar. E Cris colocou de uma forma muito potente na importância da coletividade, da família, da comunidade no todo, segurando essa criança também, encorajando ela também, e ela ressignificando todo esse processo. Mas imagino que tenha sido também muito dolorido em muitos momentos para ela, porque a gente vê isso também nas crianças na escola, né? E como a gente tem uma responsabilidade grande de viver com ela esses momentos, de celebrar a sua cultura, de celebrar a sua vida, mas também de ter sensibilidade para compreender também as suas dores, porque o racismo dói no coração de quem recebe essa pancada. E a gente precisa estar muito sensível, até para não reproduzir em muitas circunstâncias, na própria escola, na própria relação com ela. E eu me vi, assim, pensando em muitos momentos, né, fazendo uma avaliação mesmo, como profissional naquela escola, e pensando em quais circunstâncias, em quais momentos, né, a gente não acaba reproduzindo isso também. Mas, enfim, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar pensando tudo isso, de estar refletindo, de estar compartilhando com vocês, de estar revisitando. Também acabei, com todo esse processo, pensando nos meus afilhados, né? Não é uma questão racial, mas não deixa de ser de segregação também, a ausência do diálogo. Eu sou madrinha de 2 crianças em casa de acolhimento, e a ausência do diálogo, do enfrentamento de determinadas circunstâncias é muito sofrido para essas crianças, né? Às vezes, eu enfrentei isso com elas, nós saímos de uma instituição para outra sem que elas soubessem exatamente o que estava acontecendo. Isso foi muito difícil. Então, o diálogo com a criança, a compreensão que a gente está tendo agora de que a criança, ela é um ator social, ela pensa, ela reflete, ela é capaz de elaborar conosco, e ela é capaz do enfrentamento junto conosco. Então, a gente precisa ter um diálogo muito aberto com ela. E, enfim, é isso, gente. Assim, são tantas elaborações, né? À medida que eu assisti o filme 2 vezes, na primeira vez eu fiquei muito impactada, e eu gosto de assistir a segunda vez, porque aí a gente vai fazendo uma outra leitura nas próprias cenas. E fiquei feliz também com os olhares de vocês, me ajudando a ver outros elementos nesse processo também. E é isso, obrigada por estar aqui, e obrigada pelo espaço lindo que vocês me presenteiam com essas falas. Obrigada, Valdenice, trazendo sua experiência de professora, Escola Quilombola. Queria ouvir os demais e as demais, né, pensando que a experiência do racismo é uma experiência que atravessa qualquer um na sociedade brasileira, né? Então, ela diz respeito a todos nós. E queria saber como é que vocês viram o filme. Quem mais quer contar para a gente? Os outros participantes da disciplina, quem mais quer falar para a gente? Como sujeitos que vivemos numa sociedade atravessada pelo racismo, como é que viram o filme? Eu não sei se você está vendo o chat, Cris.
Não. Então, enquanto as pessoas pensam, eu só vou dizer para você o que está rolando aqui no chat, tá bom? A Ana Clara... Ao chat, tá, gente? Ao chat, porque a Cris entra como convidada. A Ana Clara registrou aqui o nome dos 2 diretores que ela está indicando para assistir filmes para pensar a questão racial, que é o Spike Lee e o Jordan Peele. Uhum. Ana Clara, você não quer falar, Ana Clara, os comentários que você fez, em vez de eu falar por você? Acho melhor. A Bruna também Eu posso sugeriu. falar. Claro, então fala pra gente. Eu posso falar. O que eu fiz foi, eu registrei aqui o que a Cristina tinha pedido, né? O filme Corra, foi dirigido pelo Jordan Peele em 2017. E a Bruna, ela reforçou que o Jordan Peele também tem um filme que chama Nós, que também é muito interessante para refletir sobre questões sociais, assim. E, além disso, ela indicou o clipe This is America, que é um clipe que foi lançado, acho que ano retrasado, ano passado, alguma coisa assim, que é do Childish Gambino, que é um pseudônimo para Donald Glover, e esse cara, além de cantor, ele também é produtor cinematográfico, e ele produziu uma série na Netflix que se chama Atlanta, que também é muito importante assim para pensar em questões sociais. Então eu deixei essas dicas, a Bruna também deixou algumas dicas aqui, aí ela pode falar sobre. Além de tudo, ele é um gato, né, Ana Clara? Todos são. O fã do Donald Glover. Todos eles são. Ele canta muito bem também, eu gosto do jeito que ele canta, e o jeito da performance dele é muito bonita. Tem um clipe dele que é de uma música de um álbum que ele fez, mas não é um clipe, é uma apresentação dele num programa tipo do Jô Soares, nos Estados Unidos, assim, e ele tá com a banda atrás, e ele canta uma música muito boa, assim, muito boa, como se fosse só ele cantando, um instrumento muito baixo, ele com uma calça prateada, sem camiseta, muito, sabe, altivo, uma performance quase que parada, mas com movimento ali, assim, enérgico, sabe, assim, uma apresentação muito boa. Quem puder, eu coloco aqui também o nome da música, que é fácil de achar, um dos primeiros que ele participa, assim, de apresentação em programa de TV, muito bom. Ótima referência. Queria A deixar Bruna também. Que eu Desculpa. acho o Childish Gambino assim incrível. Ele, para mim, é um artista multifacetado. Ele, além de um excelente ator e nossa, aquele clipe também sensacional, né, para reforçar como ele é bom nisso também. E além disso, como ele é excelente dançarino. Gente, aquele cara dança assim brilhantemente. Mas eu queria só falar aqui, complementando que as indicações da Ana são realmente excelentes. Eu gosto muito. Eu já assistia esses filmes, já assisti a Atlanta também, é muito legal. E aproveitando o gancho dela, eu indiquei aqui Olhos que Condenam, que é uma minissérie na Netflix, da Ava DuVernay, que também dirigiu o filme Selma, que fala da vida do Martin Luther King, que também é recente. E além disso, que eu não coloquei aqui no chat, que também é interessante, que os atores e os personagens reais, né, as pessoas reais mesmo que viveram essa história do Olhos que Condenam, porque é uma história real, eles foram no programa da Oprah, junto com a Ava DuVernay, e eles, assim, foi uma participação incrível no programa da Oprah, emocionante, e essa participação também está lá na Netflix. Então, assim, é muito legal de ver também. Aproveitando que você está aqui, ótima referência que você deu, né? Essa série é ótima, eu vi esse programa da Oprah, você morre de chorar, mas conta pra gente como é que foi sua impressão do filme. Olha, gente, eu achei o filme muito legal. Como a Cris tinha falado no início, né, que a escolha do filme, que tem filmes que a gente escolhe, que foram escolhidos pela riqueza mesmo cinematográfica, né, pela revolução que eles causaram, e filmes
que foram escolhidos pela história, esse especificamente também por causa das questões raciais, né, das pautas raciais. E eu vi, quando eu fui assistir esse filme, eu fiquei pensando assim na qualidade da imagem, que não estava muito boa, e fiquei pensando no porquê a escolha desse filme, né? E assim, assisti ao filme, achei a história muito legal. Já conhecia a história da Ruby Bridge, porque tem até uma fotografia que é muito famosa dela entrando na escola pela primeira vez, né? E todo mundo protestando e tal, os brancos protestando. E assim, foi muito interessante conhecer a história dela mais de perto. Só que aí me questionei, me fiz essa pergunta do porquê a escolha do filme. E logo em seguida, pensei sobre outros títulos que poderiam ser colocados no lugar e eu não achei nenhum filme que tratasse de forma assim, completa sobre a infância, sabe? E ao mesmo tempo nas pautas raciais. Não consegui. Assim, eu pensei no Moonlight, que fala sobre a infância em algum momento, mas também é uma perspectiva muito marginalizada, né? E filmes com esse tipo de temática sempre muito marginalizando, com temáticas muito marginais, né? E aí eu entendi completamente e pensei quanto faltam filmes, né, sobre essa temática, sobre a perspectiva da criança negra, de fato. E achei o filme tão legal, me marcou muito a fala da Ruby para o psiquiatra, quando ela fala aquela mesma fala que Jesus disse sobre as pessoas, né? Perdoe porque eles não sabem o que fazem. E aí, quando ele fala de propósito, né? Que ela era uma criança com propósito, isso me deixou muito tocada, assim, né? Foi uma parte que me marcou muito e também a crueldade das pessoas, né? Daquela época que não viam ali uma criança, né? O fato dela de ser uma pessoa negra vinha antes mesmo do fato dela ser uma criança. Então, isso foi uma coisa que me marcou demais. E queria deixar registrado que achei muito interessante todas as perspectivas das pessoas que falaram antes de mim e que foi muito bom ouvir todo mundo. Obrigada, Bruna. Continuando no Passa Mel, ótimas suas questões também. Quem gostaria de colocar suas impressões sobre o filme? Cris, só fazer um comentário que a gente tinha pensado num outro curta do Spike Lee que está dentro de um conjunto de filmes que chama Crianças Invisíveis, que eu acho que vale a pena vocês assistirem, quem não conhece. É um conjunto de filmes com crianças ou sobre infâncias em diferentes lugares, diferentes diretores, tem inclusive um filme brasileiro. São vários curtas, acho que são 7 ou 8 curtas, e tem um do Spike Lee que é sobre uma família negra americana que chama Jesus Criança da América, Jesus da América Criança, uma coisa assim, trata da temática racial, mas também da AIDS e de uma família que tem um pai viciado em drogas, enfim, toda aquela coisa dramática. Mas a gente achou que era melodramático demais para esse debate aqui, pensando no que a Bruna estava trazendo e da Ana Clara também qual filme escolher, né? A gente também não achou, não conseguimos encontrar um outro que tratasse especificamente da questão da infância e as questões raciais. E lembrando que o filme do nosso próximo seminário, que é o Cafarnaum, também tem como um dos protagonistas um bebê negro, que eu acho que é muito interessante, é um filme mais recente, não sei quem já viu, mas a gente vai poder ainda retomar essa discussão a partir do próximo filme, que é muito interessante pensar como que um bebê pode ser protagonista. Eu estou curioso para saber os pontos de vista de você sobre isso. Obrigada, Levindo. Continuando, eu estou vendo aqui a Ana Aparecida Pires, ela tinha levantado a mão, depois abaixou. Você quer falar para a gente, Ana Aparecida? Ou quem mais gostaria de colocar, que ainda não colocou?
supondo que o filme mexeu com todo mundo, quem quer contar para a gente? Ailana. Olá, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Me escutam? Estamos escutando bem, Ailana. Ótimo. Eu queria mesmo compartilhar um episódio, né? E primeiro fazer uma análise assim, de como esse filme, na década de 60, hoje pode... Assim, não tá tão distante, né? Quando eu assisti o filme, a sensação que eu tinha é que é uma realidade muito próxima. E aí eu lembrei do episódio da adolescente que chama Fatou, né? Que é uma africana e que, né, ela da origem africana e mudou para o Brasil. E no sul do Rio de Janeiro, numa escola particular, ela foi vítima de racismo e a ponto de fazer num grupo uma divulgação vendendo ela, falando que trocava uma preta por bala fina e trocava uma preta por um pedaço de papelão. Inclusive saiu no G1 isso, e isso não parava de sair da minha mente. Como que um filme, ao mesmo tempo tão distante, está tão próximo à nossa realidade, no ano de 2020, né? E isso mexeu muito comigo, de como se passaram tanto tempo e ao mesmo tempo parece que não passou. E um relato que mexeu muito comigo há pouco menos de 2 meses foi eu em uma festa, algumas crianças, né, da família, algumas crianças poucas brincando, aí tinha várias bonecas e elas brigando por uma determinada boneca. Eu peguei uma boneca preta e entreguei a outra criança. Falei, não precisa brigar, tem uma outra boneca. Aí ela falou assim, ela pegou a boneca num tom muito irritado e jogou. Falou, não, eu não quero essa boneca. Aí eu falei assim, mas por que você não quer essa boneca? Ela falou assim, porque essa boneca é feia. E aí eu parei para refletir, naquele momento eu não tive reação. E ao assistir a entrevista, esse encontro da Brid com o Barack Obama, ela fala que um legado que ela não sabia nada sobre racismo aos 6 anos de idade, ela não sabia o motivo por que ela estava passando por tudo isso, né? E aí ela me respondeu quando ela fala que, ou seja, isso não é uma coisa que nasce, as pessoas não nascem odiando as outras, escolhendo a quem amar e a quem não amar, que isso é uma coisa transmitida. Então, assim, me tirou muita dúvida sobre aquele episódio que eu fiquei assim. Então, assim, foi muito enriquecedor como educadora esse filme. Fiquei muito indignada com a importância da família, né, nesse momento, e também como o desenho pode ser usado como expressão, assim. Então, isso foi um dos pontos que mais me tocaram durante o filme. Obrigada, Ailana. Obrigada pela referência. Tem tem na internet também, você falando da boneca, é um teste da boneca, que ele foi feito nos Estados Unidos, é muito fácil de ver como é que as crianças reagem, brancas, negras e de origem latina, reagem diante de bonecas brancas e negras. É muito forte, né? Ver essa reprodução do racismo entre as crianças, né? E a autoimagem que as crianças negras constroem ao ver as bonecas. Depois eu passo para vocês, para quem ainda não viu. Obrigada. A Ana Carolina está querendo colocar ali também. Conta para a gente, Ana Carolina. Obrigada, Ana. Oi, gente, boa noite. O comentário que eu vou fazer é bem rápido. E quando eu assisti o filme, eu só consegui pensar no quão atual é aquela realidade, né? E aí eu queria fazer um relato, assim, né? Contar um caso, que no início do ano eu trabalhei num berçário, né? Que era uma colônia de férias, e é um berçário que a mensalidade das crianças era R$ 1.400. Então, assim, uma escola privada, uma escola cara. E a única criança negra que tinha na escola era filha de uma funcionária, né? Que no caso era faxineira e não tinha com quem deixar a criança. E é isso que eu queria trazer, o quão atual é isso, quando a gente compara, por exemplo, quem frequenta as escolas públicas e quem frequenta as escolas privadas, por exemplo. E era só isso mesmo. Obrigada, Ana Carolina. Você está trazendo a questão dos bebês, que o Levino tinha feito referência.
Depois, tem um texto muito legal da Nete Abramovic, que trabalha muito a questão das relações raciais, onde ela trabalha a questão da relação das professoras com os bebês na creche, né? E é muito impressionante, eu esqueci a outra coautora do artigo, né? Mas na observação do cotidiano, num berçário, como é que elas veem que as crianças negras não são colocadas no colo, mas apenas as crianças brancas, né? E como é que o tempo todo as professoras fazem, chegou a princesinha, chegou... E isso com crianças de um ano e pouco de idade, né? Então, é interessante pensar essa questão desde os primeiros anos de vida, como vocês estão trazendo aí. Ô, Cris, mais um comentário também numa pesquisa da Fulvia Rosenberg sobre a exclusão do direito à educação infantil. Ela vai colocando como que as crianças negras são as que têm menos acesso, né? E como que os bebês, a oferta da creche, ou seja, do atendimento das crianças de 0 a 2 anos, é a oferta que ainda tem uma demanda reprimida maior no campo da política, ou seja, tem mais crianças de 0 a 2 anos fora da escola, com esse direito negado, e entre as crianças de 0 a 2 anos são as crianças, ou seja, os bebês negros, que estão mais excluídos ainda desse direito. E ainda num recorte estrutural ainda mais refinado, são as crianças, os bebês negros fora das grandes cidades. São as que estão mais excluídas, para a gente pensar como é que tem uma escala também da questão racial e territorial intercruzada, assim, né? Então, alguns autores que têm ajudado a pensar essa dimensão da privação do direito falam sempre também dessa multidimensionalidade da privação do direito. Então, o pertencimento territorial também marca a dimensão do acesso a esses direitos, né? Eu acho que é interessante pensar isso. E tem um comentário do chat também que eu queria chamar a atenção aqui, que é da Daniela, que fez um comentário e postou uma matéria de uma revista. Você não quer falar, Daniela, para todo mundo? Conta aqui, tem gente como eu que não está no chat, Daniela, conta para gente. Vem para a roda. Não, Daniela? Oi, estão me ouvindo? É que eu estou sem câmera, não ouvindo. Sim, então quando eu vi o filme, me veio, né, algumas coisas assim pessoais. A minha avó, ela desse fruto, né, da miscigenação, mas assim, com a pele sempre bem escura, mas ela nunca se viu como negra, né? Então me chamou a atenção essa construção da identidade negra, né? A falta de representatividade que dificulta essa construção da identidade. Quando eu comecei a trabalhar nas escolas, eu comecei a dar aula numa turma do 4º ano, e eu tinha 2 alunos negros na escola particular, são minoria, né? Eram os 2 alunos na sala, de uma turma de 17, eram apenas 2, e eles não se identificavam também como negros. Quando precisa fazer autorretrato, eles sempre se desenham, né, de uma maneira, colorindo com o famoso lápis, né, cor de pele, entre aspas, né, que a gente aos poucos vai corrigindo. E no livro de história era para trabalhar, né, a chegada dos portugueses, os indígenas e os africanos, e tinha uma imagem, e a pergunta do livro era com quem eles se identificavam. E eles foram nos indígenas, nunca nos africanos. Todos 2. Então, chama atenção, assim, a falta de representatividade. E quando eu vi a minha avó e não entendia tudo sobre isso, eu ficava pensando, gente, não é possível, ela não está se enxergando ali no espelho desse jeito, né, e tudo. E hoje a gente já consegue ver que as pessoas não querem se identificar, né, elas não vão se identificar quando elas não têm essa representatividade. Ninguém quer ser, né, o ruim, o feio, o apontado, o diferente, né, eles querem se igualar. E aí eu lembrei que teve esse caso que viralizou também na África do Sul, de uma escola que separava as crianças com uma foto no primeiro dia de aula. O professor tirou a foto e mandou no grupo de WhatsApp dos pais da escola, e viralizou a foto porque eles separavam as crianças negras das crianças brancas. E aí causou uma indignação mundial, muitos ativistas também vieram trazer isso à tona. É isso. Aí deixei o link da matéria que saiu na época.
Obrigada. Obrigada, Daniela. Eu acho que é importante a gente estar trazendo essas questões na condição de professores e pensar. Ela está contando aí de 2 alunos negros na escola. Eu acho que, se eu estou na escola privada e não tem nenhum aluno negro, eu tenho que estar trabalhando o racismo também. Né? Ela é uma temática que não diz respeito apenas, né, só estou pegando uma deixa aí, né, a ter ou não ter crianças negras. Essa é uma questão da formação ética, né, e da formação cidadã da criança. Né? Então, é fundamental trabalhar isso com as crianças brancas. Né? Não se dá apenas em função de ter crianças negras. Mas você traz uma questão aí super importante. A Bruna quer colocar aqui. Gente, uma indicação e, ao mesmo tempo, um comentário que eu gostaria de fazer é sobre um texto que a minha professora de Sociologia da Educação, Licínia, que, inclusive, não sei quem me conhece, ela é uma mulher negra, na aula em que a gente discutiu, fez uma discussão sobre as pautas raciais esse semestre, indicou o texto Infância, Raça e Paparicação, da Fabiana de Oliveira e da Anete Abramovic, que é muito interessante, e trata de uma pesquisa feita em escolas, que fala da diferença do tratamento entre alunos negros e alunos brancos pelos professores. Os alunos brancos recebem mais carinho do que os alunos negros. Então, assim, mesmo quando os alunos, independente de quando os alunos negros são maior ou em menor quantidade, se a professora é negra ou é branca, os alunos negros costumam receber menos carinho em detrimento dos alunos brancos. E também costumam ser considerados mais bagunceiros. Quando eles fazem bagunça, as professoras reparam mais, e quando os alunos brancos fazem bagunça, elas tendem a achar mais bonitinho como eles são ativos e etc. Então tem esse tipo de coisa. Às vezes um aluno branco faz uma bagunça, um aluno negro faz a mesma bagunça, e só o aluno negro é repreendido. Então tem relatos mesmo da observação dessas pesquisadoras na escola e das situações vivenciadas. É um artigo bem rico, assim, a leitura é bem fluida, bem fácil, eu recomendo muito essa leitura. Aí eu vou deixar o link aqui no chat. Obrigada, Bruna. É o artigo exatamente que eu tinha falado, né? Eu usava muito ele no Estudos da Infância. É um artigo muito legal de ler, né? E ele é muito impactante mesmo. Ótimo colocar aí no site. E você está trazendo uma questão aí, eu queria chamar a Vanessa, que apresentou logo no início, para falar um pouco da condição de mãe. Vanessa, você quer falar para a gente? Como é que você lida com essa questão sendo mãe? Vanessa, está aí? Ou mais alguém quer colocar nessa experiência, sendo mãe, vivendo essa questão, como é que vive isso? Ou filha? Boa noite, aqui é a Cristiane, apresentei com a Vanessa. A Vanessa teve um probleminha com a internet. Eu vou falar da minha condição de mãe e enquanto participante do PIBID. Eu participei 1 ano e meio no PIBID de Educação Infantil, aí na UMEI, ela é de Lisboa, e eu tive essa experiência de vivenciar mesmo o racismo em crianças pequenas e de perceber que não nasce, né? Quando eu tive meus filhos, eu tive certeza, igual criança não nasce com medo, criança não nasce sendo racista, é a gente, os adultos, que ensinam para eles. Então eu presenciei esse fato no meio, uma menina branca de 2 anos, ela não aceitava de jeito nenhum nem dar a mão para a coleguinha que era negra. Outros episódios em que que iam fazer teatro das princesas e tudo mais, e as crianças não aceitavam que essa menina se vestisse de princesa porque ela é negra. Outro, eu presenciei as professoras com esse ato em relação ao menino. Ele gostava de rosa, né? Assim, é uma cor, e daí? Só que elas
por ele ser negro, eu acredito, falavam que ele era homossexual. Assim, uma criança de 2 anos de idade, como que pode definir isso? Porque a criança gosta de rosa, pegou alguma coisa rosa ali. Então, é isso. Eu tentei colocar o link do texto da professora Licínia, que é esse texto da Anete, só que eu não consegui. E eu deixei embaixo o link de alguns vídeos que ela passou pra gente que representam essas questões e são muito bacanas de se pensar racismo. Obrigada, Cristiane. Eu acho importante pensar isso, né, coisa que você traz com a criança, está no momento de construção da linguagem, de aquisição da linguagem, como é que ela já traz isso na observação do mundo, né? O que é muito impressionante, né? Aproveitando isso, você está trazendo a questão também do gênero. Eu assisti uma pesquisa na PED, depois eu vou ver a referência, uma tese de doutorado, e que eu achei muito interessante, porque ela pesquisou uma escola que trabalhava muito a questão racial, né? Então, o cabelo de lelé era uma questão muito discutida. Mas o que ela observou? Que as referências para discutir a questão racial, elas traziam muito mais a menina negra e muito pouco o menino negro. Então, as meninas negras, elas construíam uma representação positiva da sua imagem, já os meninos, eles rejeitavam o cabelo, né? Eles queriam ter cabelo raspado, e eles rejeitavam seus traços fenotípicos, porque eles percebiam, né, a ideia muito vendo a questão do adolescente negro sendo representado como marginal, né? Então, é interessante como é que ela trouxe essa questão, e depois eu fui prestar atenção. Grande parte dos livros de literatura infantil, quando vão valorizar a criança negra, eles falam do cabelo da menina negra, mas você não vê referência e você não vê imagem do menino, do cabelo negro do menino, né? E aí a gente vai ver como é que, nesse processo, a gente ainda tem muito que avançar, né? Como é que essa dificuldade da representatividade ela traz mais ainda para a questão do menino negro, né? Obrigada, Cristiane. Quem mais quer colocar para a gente? Quem ainda não entrou na roda, vamos entrar na roda. Mais alguma coisa no chat, Levi? Não, mais nada no chat, mas tem só a Ana Márcia está dizendo que por isso é tão importante abordar a história dos povos negros. Você não quer falar, Ana, outra vez? Também já são 9h20, Cris. A gente pode ir pensando em encerrar. A gente já está pensar num fechamento, né? Pensando no tempo aí das atividades online. Se a gente começou 7h30. Tá ótimo. Ana, você quer colocar para a gente? Ô, gente, eu fico vendo minhas ex-alunas da saudade. Vanessa, Pois é, eu só fiz o comentário, né, de acordo com a fala da Daniele, perdão, como é importante abordar a história dos povos negros muito além da questão da escravocrata, né, para valorizar a história do povo negro, da África, que é diversa, e um exemplo que é muito atual é do filme Pantera Negra, a Wakanda, né? Que como ela se tornou viral e reconhecida, assim, entre crianças, jovens, adultos. A gente vê até a manifestação ocorrida com o falecimento do ator principal do filme. Pensar assim mesmo, né, da temática assim, da escola, de colocar a lei, né, 10.693 em prática. Era só isso mesmo. Ótima lembrança do Pantera Negra, né, da importância que ele teve e ainda terá. Lorena, não vou falar, não, Lorena quer colocar.
Só complementando essa fala, que eu acabei citando também no chat, né, sobre a questão do Pantera Negra. Eu acho que outro filme também que é da Marvel, né, uma animação, que é Homem-Aranha no Aranhaverso, que também o protagonista é negro, né? E aí eu acabo falando dessa questão da Cris falou, né, sobre a questão da representatividade também dos meninos negros. Eu acho que esses dois filmes, eles tiveram muito, né, dessa questão do menino, né, trazer mais para o ponto de vista do homem negro ali. E é isso aqui, citando isso. Obrigada, Lorena. Alguém mais quer colocar? Boa referência. Bem, podemos fechar? Levindo, Clarice. Levindo, Clarice, vocês querem fazer alguma observação? Seu áudio, Léo. A gente não está te vendo, Cris. Não sei se você está aí. Não, eu estou aqui. Eu não, acho que eu fui fazendo ao longo dizer que eu acho que é um tema premente, urgente, permanente, e que a gente no NEPEI está na expectativa, né? No próximo semestre, o mestrado profissional em educação vai oferecer uma disciplina sobre infância e educação antirracista ou infância e educação das relações étnico-raciais, e que uma parte dessa disciplina vai ser aberta no formato de seminário. A Cris vai estar envolvida também com esse trabalho. Eu acho que vai ser ótimo que vocês possam participar. Isso vai estar divulgado aí na programação do NEPEI. Ô, Levindo, fala aí do Infância e Pandemia. Pode falar, você também é da equipe. Não, vai falar. Convidar todo mundo na quinta-feira, agora, às 19 horas, no canal do YouTube do NEPEI. A gente vai ter um relatório preliminar com alguns resultados de uma pesquisa que a gente está fazendo desde o mês de abril em Belo Horizonte, que chama Infância em Tempos de Pandemia, Experiência das Crianças da Grande BH. Uma pesquisa grande, de fôlego, em que a gente conseguiu ouvir mais de 2.000 crianças da região metropolitana de Belo Horizonte por meio de um questionário e também agora de entrevistas. E os dados são muito interessantes, que vêm mostrando como que as crianças têm condições de interpretar a experiência social, a experiência do isolamento social. Elas têm hipóteses com relação à questão da pandemia e se envolvem nessa dimensão do ponto de vista sanitário, da saúde, da política, e também estão revelando seus sentimentos, o que é muito impressionante. A gente tem visto como é que os sentimentos das crianças exprimem também a complexidade dessa experiência do isolamento social, né? Eu acho que os dados estão muito instigantes. Queria convidar vocês, a Cris tem nos ajudado muito na interpretação dos dados da pesquisa, para essa primeira apresentação, quinta-feira agora, às 19 horas, no canal do YouTube do NEPEI. Fica todo mundo convidado. A Bruna quer fazer uma colocação. Bruna? Cris, na verdade, é mais uma sugestão e da minha parte, assim, um pedido. Porque eu sei que essa disciplina não tem como foco a leitura dos textos sobre esse assunto, mas eu queria que vocês, se vocês pudessem, que vocês me sugerirem textos que tenham a ver com a infância e o cinema, se vocês tiverem aí, porque é um assunto que eu tenho me interessado cada vez mais e tenho pensado, inclusive, como um possível tema do meu mestrado. Aí eu gostaria dessas indicações aí, dessas sugestões de vocês, como textos complementares mesmo. Está desligado, Cris. Ótimo, nós vamos colocar no site conjunto. Vamos só lembrar que tem já um drive, gente, e a gente está mandando várias coisas pelo chat aqui e pelo grupo de WhatsApp, né? Enquanto a gente está aqui, o grupo de WhatsApp também está aparecendo coisas lá. No drive que a pessoa já compartilhou, a Bianca, o Antônio, a Laura, que tem dado esse apoio no ciclo, nesse nosso seminário, vou pedir para eles reenviarem no grupo de WhatsApp o link para esse arquivo de Word no drive, que tem lá. Lá a gente está preenchendo um arquivo único com filmes, textos. Então, se cada um puder colocar suas indicações lá, a gente vai ter um registro único. Acho que vai facilitar muito essa memória desse material, porque é impossível a gente conhecer tudo. Então, a gente vai acabar tendo um repertório muito rico de reflexões que
que essas discussões estão nos trazendo em termos de textos, de outros filmes, né, e de livros também. Então, a Cris mandou hoje já uns livros, eu queria pedir aí a Bianca e o Antônio também para nos ajudarem a incluir tudo lá e que cada um possa incluir o seu, tá? Ótimo. Clarice, quer colocar alguma coisa? Não, só queria mesmo agradecer. Acho que as referências que estão aqui no chat, a gente tem que guardar essas referências. Eu procurei anotar algumas coisas aqui, né? Mas é legal a gente incluir tudo lá, como o Levindo, né, já ressaltou, para a gente poder ter, né, esse arquivo aí, né, de como que essa discussão, ela é uma discussão complexa, envolve, né, muitas questões. E é muito importante a gente tomar contato com esse material e pensar sobre isso, tá? Agradeço muito, foi muito bacana escutar todas e todos vocês. E é isso, tá? Obrigada, gente. Obrigada, Cris, pela condução dos trabalhos hoje. Até mais. Obrigada, gente. Eu queria agradecer. Lembrando, então, que a gente... desculpa, Cris. Pode falar, Só Levi. lembrar, eu queria também agradecer a Cris, a Clarice e todo mundo. Lembrando que a gente encontra semana que vem para um encontro só com a turma, né? Que não é um seminário aberto. E no próximo encontro, que é dia 22+7, primeiro, é isso? É para o filme Cafarnaum. Aí a gente pode ver quem que quer fazer a apresentação, né, do filme também para o seminário do dia 1º. E pode indicar depois pelo... Pode, no grupo, quem estiver interessado, pense nisso. Se alguém quiser já indicar agora... Já mandaram no grupo do WhatsApp? Então tá ótimo. É tudo simultâneo aqui, Cris. Eu não tô contra. Eu tô falando que eu sou do curso de GIS. Giovana e a Ilana. Tá e ótimo. A Bianca já compartilhou também o Drive para a gente colocar lá nossas indicações. Obrigado, Bianca. Gente, então, queria agradecer muitíssimo as muitas formas de participação, de colaboração, né? Como é que as pessoas estão trazendo suas questões e suas referências. Isso é muito legal, como é que essa disciplina potencializa, né? Não só discussões sobre os temas, mas sobre a linguagem, e dizer para vocês que é legal que vocês levem essas referências para outros espaços também que vocês trabalham, né? Olha, veja esse filme, né? Assista isso, é muito legal, ou leia esse texto. A gente tem esse papel, né, de estar fomentando, especialmente nessa temática que é tão, como diz o Levindo, urgente, presente e permanente. Né? Então, obrigada, gente, obrigada pela parceria, obrigadíssima, Nilma, eu sei que a dificuldade que foi para ela parar, né, só a Nilma consegue isso mesmo, parar e falar com aquela clareza e precisão, com uma boa start, né, da aula hoje. Tá bom? Beijo para todo mundo, boa semana, né? Se cuidem, né? Ainda estamos em pandemia. Né? Vamos abrir a câmera, gente, para a gente dar o tchauzinho, né? Vamos lá. E hoje apareceu mais gente na câmera. Deixa eu perguntar, tem algum convidado novo aí hoje, que é o primeiro dia? Acho que não. Acho que hoje a gente ficou mais em casa, Cris. Não, porque eu estou vendo a Ana Aparecida aqui. O Fábio também estava aí, né? Então, gente, cadê? Apareceu? Beijo para todo mundo. Abraço, tchau. Tchau, gente. Boa noite.